Conhecimento. Ato ou efeito de conhecer. É informação, ideia, noção, experiência. Mas como construí-lo? Todos os dias, 1.260 alunos passam por 65 portas, ocupam 21 salas de aula, acendem e apagam 405 lâmpadas. Em 40 anos, 1.035 professores formaram 14.400 profissionais, que consumiram quase 105 mil litros de café e passaram em média 400 noites sem dormir. Foram quase 1.750.000 horas em 1.380 carteiras e 6.680 dias passados entre 37.956 tijolos. Dias e horas em que você poderia estar bebendo, dormindo ou fazendo algo inútil na internet. Ou saindo com os amigos. Mas ao invés disso, você escolheu passar todo esse tempo em um único prédio. Bem, são 4 décadas garantindo a cada aluno 4 anos inesquecíveis. FCA 40 anos. Pouquinho menos. A frase, poema do Ali Salomão, né, que fala que a memória é uma ilha de edição. Eu entrei para cá em 74 e era um momento de muito fechamento da sociedade brasileira. Não tinha nenhum espaço de liberdade de expressão fora. Então aqui era um lugar que você podia falar, você podia questionar. À noite, num restaurante, depois da aula, quando terminava mais cedo, para discutir os assuntos políticos. Na época nós enfrentávamos uma ditadura, né? Então a gente costumava se reunir para ficar, como a gente falar de brincadeira, tentando derrubar a ditadura nos bares lá, tomando cerveja. Foi uma fase que a gente mudou. Eu mudei, a minha turma mudou, porque a gente discutia, conversava muito de filosofia, né, de estética. E sendo pressionado pela ditadura. A gente sempre era muito sobressaltado. Será que tem alguém nos olhando, nos vigiando e tal? Os professores davam aula olhando na janela para ver se não tem alguém escutando, para falar, por exemplo, da teoria de Marx e tal, né? E uma época a gente chegou aqui e falaram que tinha uma bomba na escola, que iam soltar uma bomba na escola e que a bomba estava no banheiro. E aí foi aquele reboliço, né? Claro, uns foram embora apavorados, outros ficaram aí e tal. A primeira coisa que eu aprendi na faculdade, uma das primeiras coisas, foi como entender a guerra do Vietnã. A partir dali eu comecei a entender a guerra do Vietnã e comecei a entender tudo, né? Realmente a faculdade abriu o mundo para mim. Lá dentro da PUC, lá na comunicação, né, principalmente, e lá especificamente, porque no campus todo não era muito assim, não. A gente tinha uma ilha de liberdade, talvez. O que a gente sentia era o impacto de uma mudança radical no país, né? Assim, a ditadura tinha finalizado ali na metade dos anos 80, algumas estruturas ainda sobraram. 88 a gente estava começando a experimentar o sistema democrático no Brasil. Era a época do cometa Halley e tinha aquele ambiente ali ainda de conhecer o ambiente, o espaço da faculdade, as paqueras na cantina e tudo. E a gente sempre era muito assediada pelos estudantes de Direito, da Faculdade de Direito. E depois da aula, obviamente, acabava a aula lá às 10h30 da noite. Quando a gente não ia para o Quincas, a gente saía para ver o cometa Halley. E desse cometa Halley nasceu um tanto de Halleyzinho, porque algumas engravidaram nessas noitadas aí. Então eu imagino que deve ter alguns meninos Halleys por aí já crescidos, frutos das noitadas e dos cometas Halleys. Nós nos conhecemos aqui na sala de aula, no primeiro dia da sala de aula. No segundo dia, eu já estava eu já tinha olhado ele. Eu perguntei para ele, falei, você não sabe ninguém que tem uma carona não para ir para o centro? Porque a gente trabalhava o dia inteiro, tanto eu quanto ele, e à noite estudava. E eu perguntei para ele, você não sabe quem tem uma carona não? Aí ele fez bem assim para mim, eu não esqueço disso. Ele fez assim,
Aí eu falei, você? E aí nós começamos a ter essa convivência. E no segundo período, nós já começamos a namorar, já sério, já para casar. Estamos juntos desde então, né? Há 20 e tantos anos. No ano que vem a gente faz 20 anos de casado. E seguimos a nossa carreira, ele como jornalista, eu também. Fizemos a carreira junto, né? De jornalismo de televisão. Trabalhamos algumas vezes juntos, outras separados. Mas nos conhecemos aqui no primeiro semestre. Ele não deu bola para mim não, viu? Esse prédio inteiro de laboratório ainda não existia. Eu não podia esperar 8 anos para ele ser construído para eu produzir as coisas que eu tinha. Eu não podia esperar uma outra câmera que não fosse a que estava na minha frente na época. Eu sempre usei o que eu tinha na mão, assim. Eu lembro que, às vezes, para conseguir autorização para ficar aqui fim de semana, né, para trabalhar sábado, domingo, então além do horário, eu tinha que... Beleza? Eu tinha que... Não é que eram mentiras, mas eram verdades adaptadas, assim. Às vezes eu falava que era para uma matéria e era para outra, e aí muitas vezes eu lembro de um sábado à tarde, de repente algum responsável por um laboratório abrir a porta e olhar na tela e falou assim, ué, mas isso aqui não é para matéria tal? Cara, aí você já ficava com o dedo no teclado, assim, para mudar de tela, e, entendeu? Eu já deixava uma telinha preparada, assim, sempre deu. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. A VMB talvez seja a premiação mais importante para o videoclipe no Brasil, né?